necessário tempo, porque aqui no templo tem pessoas que podem te auxiliar de uma forma diferente. Cada pessoa é diferente uma da outra. E Deus coloca já nos pastores. Alguns gostam de dizer ancião. Nomenclatura não importa, querido. O que importa é que você tenha uma liderança que busque a Deus pela sua vida. Porque a Bíblia diz assim que é Jesus, é Deus quem manda nos reunir. Não é? É Deus quem manda nos reunir. O salmista Davi, ele diz: só com bom e consoado é com os irmãos em reunião. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Uma pessoa diz: mas eu não preciso de contribuição, porque eu fico na minha casa. Eu quero ver que essa pessoa tem que ser sacerdote, tem que ser profeta, tem que ser tudo, irmãos. E na verdade, a Bíblia diz assim, o tempo inteiro, Jesus ele mandou quando ele subiu, quando ele foi para subir para o céu, em Atos capítulo 1, ele manda que era para a igreja se reunir, para que o Espírito Santo pousasse ali. Por quê? Porque Deus ama a união. Para ser estagiário do céu, é preciso querer essa união já aqui na terra. E uma das coisas que mostra para Deus que eu estou realmente liberto, que eu sou uma pessoa nova, é eu ter uma generosidade no coração. Eu conheço pessoas que ele gasta, às vezes, 80% do salário dele em bebida, em drogas, ou pais que estavam com os filhos perdendo tudo, vendendo. Irmãos, eu não sei se vocês tiveram experiência aqui de ter uma pessoa, digamos, viciada na família. Essa pessoa gasta pagamento se ela trabalhar, irmão Domínio, pega o celular do pai, pega a televisão, pega tudo e leva para lá. Aí essa pessoa vem para o caminho de Deus, ela liberta. Aí ela não é mais escrava dos vícios, ela não fica aí torrando dinheiro aí, arrancando, roubando coisas dos outros, passa a ser uma bênção para a sociedade, e ela não pode ter uma gratidão com Deus para contribuir na casa aonde libertou. Se a casa não tivesse aberta, meus irmãos, não teria solução para muitas pessoas. Só quem já experimentou a graça de Deus. Quantos de vocês aqui receberam um milagre aqui? Quantos que vale o milagre, Manice? Não tem preço. A Manice, por exemplo, eu vou citar a senhora. A senhora recebeu cura de mal de Chagas. Chagas não tem cura. O coração da pessoa incha, até que para de funcionar. Quantos que a senhora teve que pagar? O pastor cobrou da senhora alguma coisa lá? Sabe por quê? Nem um centavo? Então, meus irmãos, isso se chama gratidão. Nós não obrigamos as pessoas a contribuir, mas quem tem um coração grato, esse tem prazer de contribuir. O assunto que eu menos falo para os irmãos aqui é finanças, não é isso, meus irmãos? Mas vocês aprenderam a ser fiel. Por quê? Porque vocês são gratos, não à minha pessoa, que sou simplesmente um ser humano, mas ao Deus da casa, que está aqui para abençoar e está aqui para fazer os seus prodígios. Você não lembra para nós, por gentileza, conhecendo o Evangelho da barganha. Dízimos e ofertas como moedas de troca. Infelizmente, o ensino bíblico da mordomia cristã tem sido desvirtuado e distorcido, o que é uma doutrina genuinamente bíblica, tem se transformado numa prática de barganha. 2 Pedro 2,3. Técnicas de arrecadação de fundos são usados para explorar os incautos e mais pobres. Só uma pausa. Meus queridos, a contribuição para a casa de Deus, ela é voluntária. A questão quem diz do dízimo, se está no Novo Testamento, se está no Velho. Abraão, muito antes da lei, ele já ofertou para Deus. Depois eu falo para os irmãos das mulheres que serviam a Deus com os bens. Porém a gente reconhece, irmãos, tudo que tem o bom tem o ruim. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Existem pessoas que se apropriam do Evangelho para poder explorar as pessoas. É dizimista, é 30%, 40%, 50%. Aonde encontrar isso na Bíblia? Não é? Então são pessoas que escandalizam. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem aquela história daquele médico, o Roger, esqueci o sobrenome dele, que ele foi preso por causa que ele fazia muitos procedimentos que até é vergonhoso falar. Ele foi preso, mas não é por causa que aquele médico era desonesto
que todos os médicos são desonestos. Assim é a igreja. Mas o pastor fulano ou ciclano, deixa eu dizer uma coisa, eu tenho o maior respeito pelas religiões, eu não tenho a concordância não tem, concordância eu tenho só com a palavra de Deus. Mas existe, digamos assim, o espiritismo, entre o espiritismo, aquela pessoa que ela é um bom cidadão, eu só não concordo com a prática, e tem aquele que é um mau cidadão. Assim como o padre, existe um padre que é um bom cidadão e aquele que é um mau cidadão. Eu só vou ensinar para vocês aquilo que é a palavra de Deus. Então tem pessoas que dizem assim, mas eu fui numa igreja uma vez que faz assim, então eu já não quero nem saber. Isso não é justificativo. Se eu for ali para colher manga ali, Roberto, naquele pé de manga abençoado que você tem lá, inclusive o vídeo, tá uma bênção. Glória a Deus. O vídeo da obra missionária na Bahia. Aí se eu for lá, aquele monte de pé de manga ali, aí eu acho uma manga que está com um bichinho. Aí eu não vou comer nenhuma manga mais naquele pé. Por causa dos maus, que faz barganha, que faz espécie de troca com Deus, eu vou abandonar a contribuição da casa de Deus de maneira alguma. Existem os bons e existem os ruins. Mas faça o seguinte, assim como quando você vai, digamos assim, colher alguma fruta, você vai pegar só as boas, assim também é igualzinho a obra de Deus. Procura uma igreja séria, que leva a palavra de Deus. Alguns dizem, procura uma igreja mais perto da sua casa. Não, procura uma igreja mais próxima da Bíblia. Continua, Rosana, por gentileza. Técnicas de arrecadação de fundos são usados para explorar os incautos e mais pobres. Vale de tudo, e o que é pior, tudo em nome de Deus e da fé. Através das mídias, pessoas são abordadas a toda hora, com mais pedidos e apelos por dinheiros. A promessa sempre é a mesma: dê tudo o que você tem para receber em troca mais daquilo que você ofertou. Nesse jogo de troca, vale até mesmo colocar Deus contra a parede. Alegam que, se Deus não der o que alguém negociou com ele, então deixa de ser Deus. É a velha técnica da famigerada teologia da prosperidade. Meus queridos, eu acredito e eu creio piamente na prosperidade. Mas sabe o que é prosperidade para mim? Eu ter saúde, eu ter o pão. O que a palavra fala? Qual que é o parâmetro para você ficar satisfeito? Ter o que comer, o que vestir, o que beber, vocês já estão isso? Satisfeito. Cada um de vocês que estão aqui, para mim, vocês estão tudo próximo. Eu não estou vendo ninguém aqui acamado, eu não estou vendo ninguém aqui com sonda no nariz, eu não estou vendo aqui nenhuma pessoa moribunda, tudo pessoas bonitas, ó, né? Para ser sincero com vocês, tem gente mais bonita do que eu sentada aí. Olha que eu já sou bonito, amém? Amém. Oh, glória a Deus. Ainda bem que crente no meio, né? Mamãe falou que eu sou bonito, eu acreditei, né? Glória a Deus. Então, meus queridos, prosperidade é a gente ter tudo aquilo, é a gente aprender também a ser feliz com tudo aquilo que a gente tem. Ninguém assim, eu nunca aconselho ninguém a falar, mas eu vou para a igreja porque eu vou ali fazer um propósito X ali e eu vou enriquecer. Eu vou dizer para você uma coisa: quando uma pessoa, irmão Lobinho, ele vem, irmão Oliveira, para a casa de Deus, ele tem uma possibilidade muito grande de prosperidade, porque ele vai ter mais saúde, porque ele vai conservar a saúde dele, a integridade dele, ele vai dormir melhor, não é? E ele tem sim uma tendência a prosperar, mas não é esse besterol, dá tudo que você tem, irmão, você é antibíblico. Mas você, uma vez aquela viúva, ela deu tudo que tinha, mas alguém pediu? Não. A contribuição tem que ser voluntária. Ouviu alguém exigindo, Roberto? Pula fora, que isso aí é heresia, não tem na Bíblia, não é? Então
Então, prosperidade, meus queridos, é você ter paz de espírito, é você ter sono quando você colocar a tua cabeça no travesseiro, né? É você ter um filho com saúde. Quanto que vale um filho para você, Maria Nivelto? Porque para uma pessoa que é estéril, ela daria todo o dinheiro que ela tem. Se ela tivesse R$1 milhão, ela daria para ter um filho, né? Eu vi histórias de pessoas que gastaram R$100 mil, R$200 mil atrás de tratamento, atrás de possibilidade para poder ser mãe, não conseguiu. E vocês são, então vocês são prósperas. Quantos filhos, Vanessa? 3. Mariana, por enquanto 2, né? Aqui por enquanto também 1. Então, meus irmãos, observe bem. uma mão completa. Antes da glória. Isso é riqueza do céu. Glória a Deus. Né? Amor, amigo, o senhor é tão próximo, o senhor tem filhos, tem netos, e daqui a pouco, ó, já tem bisnetos. Ah, glória a Deus. Olha que homem mais rico que é esse. O que falta de cabelo, falta de prosperidade para esse homem, irmãos. Não é mesmo, meu amigo? Glória a Deus. Eu conheço uma pessoa que ela vai ter um casal de filhos, mas ela já esse filho ficou mais de 20 mil. Eu conheço uma pessoa que é conhecida da gente que ela queria ser mãe e não conseguia. Aí ela pagou para poder fazer plano, né? Ela fez 2 vezes, perdeu, na 3ª vez ela conseguiu. Mas esses 2 filhos teve um casal. Esses 2 filhos pagaram pelo menos R$20 mil para ele. Mas ela está feliz, graças a Deus. Glória a Deus. Quando ficou barato, a irmã falou, foi 20 mil. Mas tem muitos casos aí que pessoas dão muito mais e não conseguem. Sabe por quê, irmãos? Tem pessoas que pensam que prosperidade é estar com o bolso cheio, só o bolso cheio. Eu conheço muitas pessoas que são ricas, financeiras, e só tem dinheiro. É pessoa pobre, vazia. Não é? Então, essa questão de prosperidade, a pessoa pensa que prosperidade é a pessoa ter um carrão, ela ter, por exemplo, mansões. Deixa eu dizer uma coisa para você. O dia tem 24 horas para mim e para qualquer milionário. Ele não consegue acrescentar 1 milésimo, 1 décimo a mais de segundo na vida dele, ele tendo ou não tendo. Então, prosperidade é paz de espírito, é você ter o que comer, ter o que vestir, ter o que se alimentar. Mas é errado eu sonhar? Não, existe uma coisa chamada empenho, esforço, existe uma coisa também chamada, muitas vezes, meus irmãos, em correr atrás dos sonhos ao qual Deus coloca no coração. Não tem nenhum erro nisso, mas a pessoa ficar obcecada. Eu vou fazer um voto lá com Deus, eu vou colocar Deus contra a parede. É piada, né? Só pode ser piada. Alguém consegue colocar Deus contra a parede, sim ou não, irmãos? Não. Por que não? Deus é Deus. Deus é soberano. Quando Deus foi ter uma conversa com Jó, Jó colocou Deus contra a parede, ele se submeteu à vontade de Deus. Sabe como é que Deus prosperou Jó? Quando ele fez oração e sacrifício intercessório pelos amigos dele. Então, meus queridos, prosperidade é a gente aprender a se resignar daquilo que Deus faz. Amém? Mara, lembra para nós, por gentileza, dízimos, ofertas como práticas legalistas. Próximo evento. Outro efeito colateral do Evangelho da barganha está no fato de que ele é legalista. Isso quer dizer que torna a prática do dízimo e das ofertas algo meritório. Essas práticas tornam-se fatores fundamentais para a salvação quando elas são consideradas meritórias. E a salvação deixa de ser pela graça para se tornar pelas obras. Evidentemente que essa é uma distorção da verdadeira mordomia cristã. Somos aceitos diante de Deus por causa do sangue de Jesus, verteu na cruz do Calvário. Em outras palavras, a salvação não é pelas obras, mas pela graça. Meus irmãos, o que quer dizer isso?
ninguém compra. Ah não, mas se eu sou um dizimista, então quer dizer que eu vou para o céu. Meus irmãos, o céu é lugar aonde quem tem a chave de lá é Deus. Eu diria assim que ninguém compra a salvação, mas você ofertar, você ter esse sentimento de cuidar, de zelar das coisas de Deus, isso faz parte da vida do salvo. Não é por causa que eu comprei a minha salvação, porque, com todo respeito ao espiritismo, ali tem uma doutrina ensinando que se eu fizer o bem, se eu fizer caridade, eu vou conseguir a salvação. Mas o apóstolo Paulo diz assim, 1 Coríntios 13, se eu não estou equivocado: ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, que eu fizesse toda a caridade, se não tivesse amor, nada adiantaria. Mas é lógico, quem tem amor, pratica a caridade. Vocês observam aí como que funciona? Não é uma barganha, você não compra a sua entrada no céu. Mas a pessoa que ela tem o coração no céu, meus irmãos, a palavra de Deus diz a oração do Pai Nosso: que seja feita a tua vontade na terra como no céu. Deixa eu dizer uma coisa: quando Jesus ele andava na terra, Jesus Cristo tinha tesoureiro, sim ou não? Sim. Se tinha tesoureiro, tinha o quê? Tinha arrecadação. O errado não é arrecadação, o errado é as pessoas muitas vezes têm dois tipos de erro: a pessoa se aparenta, ou a pessoa não procurar comparar dentro da Bíblia. Aí pega qualquer livro, ele está falando coisa ali que não tem dentro da palavra de Deus. É campanha X, é campanha Y, não é? É apenas um parâmetro. Se a pessoa decidiu a cooperar na obra de Deus, esse templo, por exemplo, aqui, meus irmãos, é um milagre de Deus o fato da gente estar aqui. Financeiramente aqui, se a gente se reunisse, a gente tinha condição de fazer esse templo aqui, irmãos? Não tinha. Nós temos um templo bonito, um templo amplo. Ainda tem ali a parte do fundo, a qual a gente está usando agora como refeitório, né? Por quê? Nosso Deus é maravilhoso. A união faz a força. Você imagina bem, tem um líder religioso, vamos dizer o pastor, ou o ancião, ou o bispo, como preferir o nome, né? Você já imaginou que seria justo ele ter que, além de ele trabalhar, deixa eu dizer uma coisa, abrir um parênteses aqui. Vocês sabiam que a maior parte dos pastores, a grande maioria, quando tem possibilidade, trabalha. Existem pastores, irmãos, tem pessoas, mas pastor para andar de carrão, mas a pessoa não sabe. Eu não vou citar nome aqui, mas eu conheço pastores que são advogados, psicólogos. Irmãos, nós temos mais de 50 milhões de cristãos, de crentes hoje no Brasil, e existem entre nós advogados, juízes. Aí a pessoa, por exemplo, é um advogado, como eu conheço pessoas capacitadas, que ela tem uma carreira consolidada, aí ela vem crescendo na obra de Deus, e ela vem a ser um pastor. Aí quando ela vem a ser um pastor, alguém lá fora nem sabe o contexto da história, vai dizer: mas pastor andando de carrão, mas aquela pessoa já era próspera. Outros eram empresários, né? Enfim, como eu vou dizer para uma pessoa aqui do nosso ministério, né? Não vou falar o nome dele aqui, mas é uma pessoa próspera financeiramente, e essa pessoa é um dos pastores. Quando ele chegou para aqui para o ministério, essa pessoa muito antes já era um empresário próspero. Todo mundo aqui sabe o que eu estou falando, né? Essa pessoa, ela é um dos nossos pastores, eu não vou falar qual. Elivelto, sabe o que essa pessoa faz? É uma pessoa dentro do ministério novo, dessa Assembleia de Deus, abençoada. Ela já esteve aqui nessa igreja aqui, ó. Ela não mora aqui, mora lá na região de Sumaré. Mas essa pessoa, em vez de levar algum dinheiro da igreja, e é um pastor, sabe o que ele faz? Todo mês ele coloca. Então, meu querido, para você saber como que é, mas, Zé, se você é pastor, você é ladrão. Irmãos, eu sou ladrão? Por que todo mundo diz que pastor é ladrão? Então, você conhecer a pessoa para poder saber, para dar o veredito. Porque tudo que você generaliza é burrice, é falta de fé, é burrice. Você generalizar as coisas. Nem toda a igreja é desonesta. O nosso ministério, a Assembleia de Deus, Missão Restaurando Vida, essa
eu assino embaixo, porque é um ministério forte, abençoado. Forte que eu digo, irmãos, é no sentido de ter honestidade, transparência. Não é? Então, meus queridos, nem tudo que você ouviu por aí é verdade. Se você frequentou um lugar que te decepcionou, procure um lugar correto. Se você quiser congregar comigo, as portas aqui estão abertas, viu? Aqui as portas estão abertas, aqui tem transparência em tudo que nós fazemos, não é? Graças a Deus, aqui tem um povo simples, um povo abençoado, que acontece cura, milagre, libertação, e os irmãos aqui, nós somos irmãos aqui, mas somos unidos em um propósito, em um objetivo. Ele vai ler para nós, por gentileza, a sequência?